Bom dia a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês que vão ouvir esse testemunho que eu estou falando hoje é um testemunho que aconteceu no ano de 1999, já faz muitos anos. E eu tive muita vontade de colocar esse vídeo para todos ouvirem esse testemunho. Já dei vários testemunhos em muitas igrejas, para muitas pessoas, em muitos lugares. Mas a minha vontade era de colocar esse testemunho nas redes, no YouTube, mas não sei o motivo que todas as vezes que eu pensava em fazer, não dava certo, algo me tirava do foco. Mas agora, nessa pandemia, que todo mundo está passando por muita dificuldade, muitas pessoas estão com depressão, com síndrome do pânico, entrando em desespero. E eu creio que chegou o momento, porque tanto tempo se passou, e agora Deus me tocou no coração, para que eu viesse a colocar esse testemunho para os irmãos, para as pessoas ouvir e tirar algo de bom para eles saber que não estão sozinhos. Tem um que sempre está com ele, que é o Senhor Jesus. Ele nunca nos abandona. E o que aconteceu comigo, irmãos, é que eu estava no ano de 1999, eu tive a cura de uma depressão. Que mais ou menos eu peguei ela com 30 e poucos anos. E essa depressão, ela ficou comigo por uns 6 anos e meio, quase 7 anos. E eu lutei muito com isso. Quando eu estava sentado com a minha esposa e os meus filhos, era muito pequeno, eu estava sentado lá fora na rua, e de repente eu senti um fogo subindo pelas minhas pernas, pelo meu corpo, assim, e eu comecei a passar mal, muito mal. Mas eu não falei nada para minha esposa na hora. E eu entrei para dentro da minha casa, tomei um pouco d'água, voltei, e aquilo comecei a passar mal. Falei para ela, me levou no hospital, e daquele dia para cá, eu nunca mais tive paz. Porque a depressão é difícil de explicar. Eu creio que, na minha opinião, por tudo que eu já passei, é a pior doença que pode ter. Porque a pessoa fica com uma tristeza, ela não tem vontade de nada, tudo que vai fazer não presta. É terrível, é muito ruim. E aquilo é praticamente 24 horas. Só a hora que você consegue dormir um pouco é que você fica sem esse problema. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu procurei tudo quanto é tipo de médico. Psiquiatra, psicólogo. Aonde as pessoas falavam que tinha alguém que benzia, alguém que podia me curar, e eu ia. Fui macumbeiro, fui em espiritismo, fui num monte de lugar. Mas nada disso funcionou. Eu tomava, só para os irmãos terem uma noção, eu tomava 3 comprimidos, faixa preta por dia. Na época chamava Lexotan. E aí, irmãos, isso foi passando.
E chegou um dia que eu fui na igreja, e quando eu voltei da igreja, assim, eu sentia muito mal. Mas antes disso, irmãos, eu muitas das vezes ia viajar, e estava na estrada, e aí vinha aqueles caminhões, as carretas, e quantos acidentes que existe, que passa por cima das pessoas, que mata as pessoas. E eu falava comigo mesmo, eu falava, por que um caminhão desse, uma carreta dessa, não vem e me tira a vida? Porque o que eu queria era morrer, mas eu não tinha coragem de me matar. Eu tinha os filhos pequenos, uma esposa muito excelente, e uma vida normal. Mas a minha vontade era de morrer. E nisso eu mudei para Barretos. Eu morava em Viradouro, mudei para Barretos e comecei a frequentar uma igreja. Eu era católico na época. Comecei a frequentar uma igreja ali em Barretos. E teve um dia que a gente foi na igreja, minha família, e quando nós voltamos da igreja, a minha mulher foi fazer a janta, meus meninos estavam na sala, e eu passando muito mal, muito ruim. Aquele dia para mim estava ruim, mas ruim demais da conta. E eu não aguentava mais aquela situação. Eu fui lá na sala, olhei os meus filhos, e eu tinha um revólver, mas eu já fazia muito tempo que eu não via ele, porque a minha mulher havia escondido esse revólver. Nunca perguntei para ela nada disso, mas eu sabia que ela tinha escondido aquele revólver. E eu, naquele momento, pensei comigo, não dá para suportar mais, não dá para viver mais desse jeito. E naquele dia eu falei comigo, hoje eu vou tirar minha vida, porque eu não aguento mais viver desse jeito. E eu entrei no quarto, irmãos. Entrei no quarto para procurar esse revólver. Só que antes de eu procurar esse revólver, eu orava, rezava. Muitas vezes eu rezava ali. Mas naquele dia foi diferente. Quando eu entrei no quarto, antes de eu procurar o revólver, eu me ajoelhei no chão, na cama, do lado da cama, e comecei a orar. E eu disse para Deus assim, Deus, se o Senhor existe mesmo, eu quero te pedir duas coisas para o Senhor. Que o Senhor venha me mostrar um caminho para que eu possa ser curado disso que está acontecendo comigo, ou então o Senhor tira a minha vida. Eu não tenho coragem para isso, para tirar a minha vida, mas eu não aguento mais. Por isso eu estou aqui e peço ao Senhor, me mostre um caminho para que eu possa ser curado deste mal, ou então tira a minha vida. Quando eu falei isso, irmãos, você vai me chamar de louco, você vai me chamar que eu não estava bem mesmo, porque a pessoa que tem depressão, ela não está nunca bem mesmo. E eu peço para você que você tenha paciência para ouvir esse vídeo, porque é muito importante e eu creio que tem muitas pessoas que estão necessitadas de ouvir e ver o que aconteceu comigo, porque também pode acontecer com ela. E quando eu falei isso com Deus, eu não vi nada, mas eu senti como duas mãos que pegou na minha cintura, ali no rumo da minha cintura, para cima um pouco nas costelas ali, me pegou e me jogou do lado, onde tinha uma penteadeira. Tinha minha cama, onde eu estava ajoelhado, com as mãos, e tinha uma penteadeira do lado. E eu fui jogado em cima dessa penteadeira. E quando aconteceu isso, eu me arrepiei tudo. E pensei, falei, mas o que está acontecendo? O que é isso? E eu levantei a cabeça, olhei para trás, não vi ninguém. Olhei para o lado,
nada. E eu estava ajoelhado, e quando eu olhei no meio dos meus braços, eu estava abraçado com uma Bíblia. E naquela Bíblia, irmão, era uma Bíblia preta que eu tinha ganhado de casamento. E na folha dela, em cima, assim, na página, ali na capa dela, estava escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí nisso, eu olhei assim, levantei e falei: meu Deus, será que eu enlouqueci mesmo? O que aconteceu? Aí, irmão, aquela vontade que eu tinha de me matar, de achar, de procurar aquele revólver, ela sumiu, acabou. Ela acabou. E eu peguei essa Bíblia na mão, saí dentro do quarto, contei para minha esposa o que tinha acontecido, e eu comecei a ler aquela Bíblia. E eu abri a Bíblia, que eu nunca tinha lido Bíblia, não sabia de nada, não conhecia. Tinha aberto a Bíblia umas vezes, mas nunca tinha lido, só para dar uma folheada, né? Mas ali eu abri aquele dia a Bíblia, foi diferente. Eu abri ela mais ou menos ali no meio, e ela saiu ali em João. E eu comecei a ler no Evangelho de João, e eu comecei a ler. Aí eu cheguei em um lugar que estava escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas quero dizer para os irmãos que eu não fui curado nesse dia, não. Eu continuava tomando os remédios do mesmo jeito, passando mal do mesmo jeito, a mesma coisa. Mas eu tinha força para ler aquela Bíblia. E comecei a ler, mas eu não conseguia ter entendimento. Aí na época, eu tinha raiva de crente, não gostava de ouvir falar que crente vinha conversar comigo, de jeito nenhum. Então eu não dava ouvido. E como eu não entendia as coisas, eu fui obrigado a procurar uma pessoa crente. Procurei uma cunhada minha. Ela me levou num pastor, contei o que tinha acontecido. E esse pastor, ela é de Viradouro, que a minha cunhada também era de Viradouro. Mas ele ligou para um pastor de Barretos e falou para mim: você vai nessa igreja aqui. E eu comecei a frequentar a igreja. A igreja chamava Igreja Batista Nova Dimensão. E eu fui nessa igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu e a minha esposa, eu comecei a passar muito mal. Aquilo me deu um suador, uma coisa ruim, esquisita. E eu banhei camisa, calça. Tinha água até dentro da botina, que eu usava botina naquela época. E a minha esposa falou: você vai acabar morrendo aqui, porque você está branco. E eu disse para ela: não, eu vou ficar. Aconteça o que acontecer, eu vou ficar. E eu perseverei, irmãos. Ia na igreja, o pastor me conheceu, a pastora, e começou a conversar comigo, começou a frequentar a minha casa, me ajudou a entender a Bíblia, e eu comecei a ler a Bíblia. E fui lendo. Com 4 meses, para você ter uma ideia, eu já tinha lido o Novo Testamento. Eu peguei muito firme, porque aquilo eu tinha uma vontade imensa de conhecer a verdade. E aí, lendo a Bíblia aí no Novo Testamento, eu conhecia a verdade. E eu vi que tudo aquilo que eu fazia, Deus não queria. E aquilo que eu não fazia é o que Deus queria. Porque eu tinha um sítio. Lá eu construí uma igreja, lá no sítio. E eu não estou aqui para falar de religião. Eu estou aqui para contar a minha história. Eu estou aqui para contar um testemunho que aconteceu comigo.
Eu não quero que você misture, que eu não estou aqui para misturar e falar de religião. Eu estou aqui para falar o que aconteceu comigo. E chegava lá naquela igreja à noite, eu muitas vezes trabalhava, tocava lavoura, e eu posava lá, e eu entrava naquela igreja, conversava com aquelas imagens, passava a mão nas imagens, eu era um adorador. Tudo que eu ia comprar, tudo, desde qualquer máquina até o sítio, tudo, eu pedia e fazia voto com Pedro, com Luzia, com Aparecida, com um monte de ídolos. Mas eu nunca tinha pedido para Deus. Eu acreditava em Deus, como muita gente, se você perguntar para na rua, para qualquer um, todo mundo acredita em Deus. Raramente você vai encontrar alguém que diz, não, eu não acredito em Deus. Então eu acreditava em Deus, rezava, fazia as minhas orações, tudo. Mas era diferente, eu fazia do jeito errado. Mas quando eu conheci a verdade, algo me tocou o meu coração grandemente. E eu precisei fazer aquilo que a Bíblia mandava eu fazer. E eu parei com aquela igreja lá no sítio, do jeito que eu construí a igreja. Eu derribei a igreja, eu quebrei todas as imagens que eu tinha, quebrei tudo, tudo. Pus tudo dentro de sacos, um monte de saco, e joguei dentro de um córrego. Eu e um amigo meu. E aí, irmãos, com 6 meses eu me batizei. Batizou eu, a minha esposa e um filho meu, mais novo. Os 2 mais velhos não batizou. Mas eu continuava doente, a mesma coisa, tomando os remédios do mesmo jeito, mesmo sendo batizado. E continuando lendo a Bíblia, orando todos os dias, clamando ao Senhor. Mas quando fez 8 meses que aconteceu isso, um dia eu estava no sítio, de manhã, e eu peguei o remédio e tomei ele. E quando eu engoli aquele remédio, a minha boca se encheu d'água, foi engolido mesmo na marra. E naquela hora eu senti que saiu um peso de mim. Saiu, do jeito que entrou aquela quentura, aquela coisa esquisita, naquela mesma hora saiu de mim. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fui curado naquele dia. Nunca mais eu precisei tomar remédio para depressão. Acabou de um dia para o outro. Só que existe uma coisa nessa vida que nós temos que fazer. Chama renúncia. Nós temos que renunciar às coisas erradas que nos foi ensinado. Porque muitas das vezes nós fomos ensinados errado e a gente continua fazendo a coisa errada. Por isso que Jesus escreveu. Está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu conheci a verdade. Mudei a minha situação. Tomei um outro rumo na minha vida. Tomei uma decisão. E aquela decisão, ela me deu essa vitória. Que eu fui curado. Para a honra e glória do Senhor. Dessa depressão. E isso foi em 99 que eu fui curado. Nós estamos em 2021. Só que aí, irmãos, eu quero contar o que aconteceu comigo também para os irmãos. Não estou falando porque aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Não sei. Cada um é um. Cada um de nós tem um RG. É de um jeito. Cada um tem um nome. Mas eu tive que pagar um preço por isso. Porque quando qualquer coisa que você vai fazer nessa vida,
para você conseguir chegar e ter um objetivo, alcançar a vitória, você paga preço. Em qualquer tipo. Se for para você comprar uma casa, se você não tiver, comprar um carro, fazer qualquer coisa, você paga um preço. Tem que se esforçar. E eu ali, com aquele sítio, tinha as coisas, eu tocava lavoura, eu tinha um monte de trator, um monte de coisa, muito implemento, tudo quanto é coisa. Mas a minha vida, irmãos, ali começou a dar tudo errado. Tudo errado. A coisa começou a dar errado de um tanto que não tinha como. E eu fui me endividando, as coisas, fui vendendo as coisas, para encurtar um pouco a história, irmão. Eu vendi sítio, vendi implemento, vendi tudo quanto é coisa. Muitas das pessoas chegou para mim, a minha mãe mesmo disse para mim, depois que você se tornou crente, que você se batizou, você perdeu tudo, você não tem mais nada. Mas eu tinha a minha casa e não faltava nada. Mas eu precisei vender as coisas, mas não me faltava nada. E depois que eu vendi todas as coisas, eu comprei uma peixaria, né? Mas quando eu vendi o sítio, irmãos, naquele dia que eu vendi o sítio, eu acertei de um tanto de dívida que eu fiquei devendo muito ainda. Naquele dia, para ser sincero, eu me revoltei. Eu fiquei, todo mundo, a gente é ser humano, e eu fiquei angustiado com aquilo. E eu entrei dentro do meu quarto, tranquei a porta, porque eu conhecia a palavra, e a palavra diz que você entra no quarto para orar, para conversar com Deus, e Deus vai ouvir. Não precisa ser muita gente, é só você e Deus. E eu disse para Deus naquele dia, Senhor, eu não estou te entendendo, porque eu não estou perfeito, erro, sou um pecador, mas procurei me esforçar, fiz tudo aquilo que o Senhor me ensinou. E deu tudo errado para mim. E hoje eu acabei de vender o sítio, paguei as dívidas, ainda estou endividado. E não sei nem o que rumo tomar na minha vida. Mas te dou glória a Deus. Te dou glória, Senhor. Porque não há dinheiro que pague. Porque se alguém chegar hoje para mim e falar para mim, você quer uma fazenda e vou te colocar uns 2 milhões na conta para você ainda, mas você vai ter que voltar a ter aquele problema que você tinha, conviver com aquela depressão, eu vou dizer de jeito nenhum. Porque hoje eu tenho paz. Hoje eu sou rico. Naquela época eu tinha tudo as coisas físicas, as coisas material, mas eu não tinha paz. Eu não tinha paz. Mas naquele dia que eu falei para o Senhor isso, e eu falei de coração mesmo ali, foi a primeira vez na vida que eu ouvi a voz de Deus. Você vai falar que eu estou inventando, talvez, que isso é uma coisa que não existe, mas eu quero que você tenha paciência e ouve o que eu vou te dizer agora. E eu ouvi uma voz. Essa voz fala dentro da gente. Eu não vi nada, mas ouvi claramente. E me disse, tudo isso que te aconteceu não é nada. Eu vou te tirar tudo. Eu vou tirar você, vou deixar você abaixo de zero. Porque tudo isso que você tinha, não foi eu que te dei. Você nunca pediu nada para mim. Você pediu para os ídolos. E eles que te deram, não foi eu. E eu não reparto a minha glória com ninguém. A minha glória é minha glória. E essa voz cessou por uns 5 segundos. Mas voltou de novo e disse, mas você quis me conhecer e me conheceu. E eu vou estar com você.
ser forte, ter bom ânimo, que eu vou ser contigo. E eu enfrentei, irmãos, um monte de situações. Comprei uma peixaria e ali Deus falou para mim, no meu tempo, no tempo certo, vai ter um tempo, eu vou te devolver tudo para você. E vou te devolver em dobro do que você tinha. E hoje, irmãos, eu nessa caminhada que teve até hoje, eu já fiz cirurgia do coração, eu já operei de hemorroida e muitas outras coisas aconteceram na minha vida, até com a minha família. Mas estamos todos em paz, tudo tranquilo, tudo junto. Está tudo certo, os meus filhos casados, tenho 4 netos, lindo. As minhas noras fantásticas, cada uma delas. E hoje eu frequento uma igreja, sou presbítero na igreja, a igreja é em Planura, a igreja é a Igreja Brasil para Cristo. Eu não sirvo placa de igreja, irmãos. Eu sigo ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus me colocou em várias igrejas, em 5 igrejas, que era para mim adquirir experiência, adquirir as coisas, que aquilo que Deus queria que eu adquirisse, para poder ensinar, para poder falar, ganhar experiência por tudo aquilo que eu passei. E eu falar para as pessoas que estão passando aquilo que eu passei e superei. E eu creio que você vai superar também. Então, irmãos, hoje eu digo para você que eu tenho uma casa excelente, boa, mas muito boa. Tem uma coisa que eu gosto de fazer, é pescar. Na época eu tinha canoa, eu tinha motor, tinha tudo quanto é coisa. Tudo. Mas eu não pescava porque eu não tinha tempo. Era só trabalhar. Mas hoje não. Para a honra e glória do Senhor hoje, eu já estou com 65 anos. Eu estou aposentado. Eu sirvo ao Senhor. Eu tenho canoa, motor, carro para levar a canoa para mim pescar. E hoje eu me considero uma pessoa das mais ricas na cidade onde eu moro, que é Colômbia. Sabe por quê? Eu levanto cedo, irmãos. E eu falo, o que eu vou fazer hoje? Muitas das vezes eu ajudo os meus filhos em algumas coisas. Mas se eu quiser ir pescar todo dia, eu vou pescar todo dia. Se eu quiser ir andar, eu vou andar todo dia. A minha família hoje praticamente está toda convertida. Falta um ainda, mas já aceitou o Senhor Jesus Cristo como o único e verdadeiro Deus da vida dele, uma nora, mas ainda não se batizou. Mas tudo tem o tempo, tudo tem a hora. E eu creio que vai chegar a hora deles. E eu vivo uma vida hoje tranquila, em paz. O Senhor me sustenta a mim e a minha casa, não deixando nos faltar nada. Tenho um plano de saúde, que nesses anos que eu me afastei, que eu vendi todas as coisas, eu fui trabalhar na usina, trabalhei 9 anos na usina, mais de 9 anos. E eu tenho um plano de saúde muito bom, excelente, para mim e para minha esposa. Então Deus me abençoou grandemente. E a maior bênção que eu tenho foi de sarar, de ser curado desta depressão. O resto é resto. O que eu e você temos que fazer é ajuntar tesouro nos céus. Porque aqui na terra, a traça, o ladrão, rouba,
a traça rói, o ladrão rouba. Mas lá nos céus, lá não. Lá não vai ter ladrão para roubar, nem traça para roer nada. É isso que nós temos que fazer. Nos esforçar para entrar no reino de Deus. Porque está escrito que todo aquele que bate a porta se abre. Aquele que busca, ele encontra, irmãos. Então eu busquei a Deus. Eu bati na porta e eu pedi para Deus. Então todo aquele que busca a Deus, Deus se deixa achar. Aquele que bate a porta se abre. E aquele que pede, ele recebe. Mas só que isso, irmãos, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer modo. Tem que ter renúncia de muitas coisas. Tem que se esforçar. Com tudo que eu perdi, irmãos. Perdi sítio, perdi coletadeira, caminhões, tudo, tinha um monte de coisa. Muito. Mas eu nunca deixei de ir na igreja por algum motivo, de estar com tristeza. Muitas das vezes eu fui para a igreja de arrasto. Porque a coisa estava difícil, não estava fácil. Financeiramente horrível. Mas eu estava curado, sarado. E o que importava para mim é isso. Essa é a minha maior riqueza. Porque você, talvez que tem uma depressão, uma síndrome do pânico, uma angústia, como eu passei, você sabe o que é isso. E você vai dar valor na vida quando você acontecer um negócio desse. E Deus, Ele é poderoso para curar você e a qualquer um como Ele me curou, porque Ele não faz acepção de pessoas. A única coisa que Ele quer é que nós sejamos fiel a Ele e que a gente serve somente a Ele. Então, por isso que nós temos que conhecer a verdade. E quando a verdade nos liberta, então, irmãos, nós vamos viver uma vida de paz. Aconteça o que acontecer, Deus te dá força para continuar. Esse é o meu testemunho, irmãos. E você que está ouvindo esse testemunho, se for possível, eu queria que você passasse ele para frente. Para quantas pessoas você puder passar. Porque Deus vai te abençoar grandemente se você fizer isso. Porque Deus me tocou no coração para fazer isso agora, nessa pandemia. Tanto tempo eu tinha para colocar isso, mas não. Agora que Deus falou comigo e disse, chegou o momento, chegou a hora de começar a fazer isso. E o tempo é de Deus. E eu creio que Jesus está para chegar. E nós não temos muito tempo mais a perder, irmãos. Por isso, busque a Ele. E você vai encontrar. E você vai pedir para Ele. E Ele vai te mostrar o caminho. Como Ele mostrou para mim. Ele vai mostrar para você também. Eu vou fazer uma oração agora. E digo, em nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso, eu aqui estou, meu Pai, meu Deus, e peço para o Senhor, derramada a Tua graça, das Tuas misericórdias, meu Pai, meu Deus, para cada um que está ouvindo, que ouviu esta mensagem. E que o Senhor, meu Pai, meu Deus, venha dar sabedoria para ele, entendimento como o Senhor me deu. Venha mostrar para ele o caminho verdadeiro, que ele venha conhecer a verdade. E que a verdade venha o libertar, Pai, para que ele possa tomar posse da bênção, como eu tomei a posse da minha bênção. E que o Senhor venha estar com ele por todos os dias dessa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças e glórias te dou, meu Pai, meu Deus, por tudo e por todas as coisas, porque o Senhor é tudo para mim. Amém e glória a Deus. Aleluia, Deus. Amém.